Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje vamos falar sobre um conteúdo de história, transformações ocorridas nos processos de deslocamento de pessoas e mercadorias. Porque no decorrer dos anos, esse deslocamento de pessoas e mercadorias foi evoluindo, né? Antigamente não haviam as rodovias, não haviam supermercados para ir buscar os alimentos, então tudo era feito de uma forma diferente. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história? Bom, nessa imagem aqui nós temos um tropeiro. Mas quem eram os tropeiros? Com que eles trabalhavam, que levavam? Bom, os tropeiros, pela imagem aqui, nós já podemos o que identificar que eram pessoas que caminhavam com mulas, transportando cargas. Aqui aparece representado em um homem negro, mas, segundo os textos de história, nem sempre eram pessoas negras. Nessa época era comum que os negros fossem escravizados. Agora, esses aqui eram alguns negros libertos, independentes, que faziam esses transportes de cargas. E também escravos faziam esse transporte para os seus donos. Eles trabalhavam, então, fazendo transporte entre a região sul, sudeste, centro-oeste, levando alguns tipos de alimentos como sal, açúcar, alguns tipos de carne também. Mas como carne, a carne iria perder, né? Mas segundo os livros de história, eram carnes defumadas. E eles passavam então pelos caminhos, pelas rodovias, Tia Aline? Não, porque nessa época não havia. Então eles tinham que as suas trilhas nas matas, já tinha o local que eles passavam. Então, assim, era tudo muito distante. Imagina hoje toda essa distância que as pessoas fazem de carro, avião, caminhão, moto, eles faziam a pé. E as mulas eram fortes e realizavam esse trabalho do transporte de cargas. Pode observar na imagem, olha como elas estão carregadas, tá? Então, observe atentamente a imagem. Será que este é um tropeiro? O que será que essa mula está carregando? Então, é o que nós já comentamos, né? Esse sim deve ser um tropeiro e essa deve ser a carga delas, possivelmente sal, açúcar, que era o que mais transportavam. Por que transportavam mais essas coisas? Que era mais difícil produção, né? As outras coisas, como eram tudo povoados, poucas pessoas que moravam, produziam seu próprio alimento. Plantavam arroz, feijão, essas outras coisas, né? Agora o sal em si, que é mais complicado, né? Que nós sabemos que o sal vem do mar, aí precisava vir de outro local. Bom, aqui fala então um pouquinho sobre 4 tópicos importantes. Primeiro, paisagem. Novas relações de trabalho, novos tipos de serviço e novos laços sociais entre as pessoas que eram contratadas para construir e manter as estradas e ranchos, os tropeiros e seus ajudantes e os que trabalhavam nos pequenos antepostos ao longo da estrada. Mercadorias. Os tropeiros compravam e vendiam um pouco de tudo: utensílios, roupas, calçados, artigos de luxo, objetos para animais e os próprios animais, mulas para o transporte nas mineradoras e gado para alimentação e couro. Além disso, uma enorme variedade de alimentos, principalmente carne, sal, açúcar e farinha. Comércio e ideias. O comércio nesses povoados desenvolvia-se naturalmente para atender às tropas, ao mesmo tempo em que os tropeiros levavam e traziam mercadorias para esses povoados. Foram responsáveis pela integração econômica e cultural entre muitas regiões longínquas do Brasil e colônia, com o aparecimento de vilas, freguesias e cidades. Trajetos. Os percursos podiam durar várias semanas e envolviam as regiões do sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Essa atividade existiu desde o século XVII até o início do século XX. A partir do século XVIII, pequenos povoados começaram a surgir ao longo do trajeto das tropas, principalmente no sul e sudeste, onde os tropeiros paravam para trocar mercadorias e o gado para pastar.
Então, aqui vem falando sobre essas características, como que eram nessa época. Então, a gente percebe que teve muita evolução. Aqui havia o que? Trocas de mercadorias, né? E tudo foi formando os povoados, que esses povoados depois foram passar a ser os municípios. Então, foi um desenvolvimento lento. E a gente imagina, então, como era a vida dessas pessoas nessa época, né? Distante de tudo muito difícil. Mas graças a Deus veio a evolução e hoje vivemos num mundo diferente. Dando continuidade, então. Além de seu importante papel na economia, o tropeiro, que era esse homem geralmente negro que fazia esse transporte de mercadorias, teve importância cultural relevante como veiculador de ideias e notícias entre as aldeias e comunidades distantes entre si, uma época em que não existiam estradas pelo Brasil. Então, nessa época, ele passava de região em região e dava notícias, né? De uma região para outra. Voltar só nessa imagem aqui para mostrar para vocês, olha um rancho onde possivelmente eles faziam parada de descanso, ranchos na beira das trilhas, né? Onde tinha um rio, eles poderiam dar água para os animais. O caminho dos tropeiros, trabalhando com um mapa. A partir do que foi conversado na aula, vamos colocar em prática alguns desses conhecimentos. Primeiramente, observe um exemplo de como era um mapa bem antigo. Esse é um mapa de Olinda no século XVI, período em que o Brasil era uma colônia de Portugal. Veja que ele tem ilustrações de casas, igrejas e árvores, nomes de vilas e cidades, meios de transportes, rios e até uma rosa dos ventos. Bem diferente dos mapas atuais, concorda? Bom, pessoal, então aqui tem esse desenho desse mapa, que aqui fala que é bem diferente, né? Porque se a gente observar, se você conseguir olhar bem de perto, ó, tem desenho de igreja, tem árvores, tem os rios, tem aqui até umas caravelas, se a gente olhar bem. Vem mostrando, então, a paisagem, certo? Então, ele é um mapa diferente do mapa que nós estamos acostumados a ver hoje. Bom, agora eu vou colocar na atividade de hoje um mapa do Brasil atual. E nele vocês vão fazer desenhos, tá? Tentando sempre explorar mais a região sul do mapa. Qual que é a região sul? Aquela mais embaixo. A região sudeste e a região centro-oeste, que era onde havia maior parte desse trânsito dos tropeiros, certo? Então, a região sul mais abaixo no mapa, região sudeste mais à direita e a região centro-oeste, que é a região que nós ficamos, tá? Então, vai ter na atividade um mapa, vocês vão desenhar esse mapa no caderno. Quem tiver um livro para tirar o desenho, pode tirar, se não, pode fazer o desenho livre. Vai olhando e vai tentando desenhar o mapa do Brasil. Depois, dentro dele, você vai fazer esses percursos, vai fazer o desenho, vai fazer a sua produção, desenhando um tropeiro, como que era o trajeto que ele passava, né, por trilhas, estradas. Desenhar o tipo de mercadoria, o que ele usava para carregar essas mercadorias, uma mula. Então, é uma atividade bem tranquila, é uma ilustração, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, eu vou estar